Oi, gente, aqui é o Padre Luciano, da Comunidade do Caminho Novo, e estou aqui mais uma vez para um novo episódio da nossa formação Introdução à Leitura da Bíblia. Esse é o nosso terceiro episódio e já estava na hora da gente abrir esse livro, não é mesmo? Então, é o que eu proponho para vocês hoje, da gente passear um pouco neste livro, ok? A gente já tinha dado no primeiro episódio uns elementos básicos para poder entender esse livro. Depois, no segundo episódio, a cronologia bíblica, para poder se situar na história que esse livro vai contar. Se você não viu nenhum desses episódios, clica no link que está aparecendo aí e vai assistir esses episódios, antes de continuar nesse terceiro episódio, onde a gente vai falar propriamente dos livros que compõem essa biblioteca e de como abordá-los. Vamos lá, então? O Antigo Testamento é composto de 4 grandes partes. A primeira grande parte, que a gente chama de Pentateuco, Penta, são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Isso forma um conjunto especial na Bíblia. É o livro do Gênesis, do Êxodo, do Levítico, dos Números e do Deuteronômio. Essa primeira parte, que a gente chama de Pentateuco, é o que os judeus vão chamar da Torá. A Torá, então, ficam esses 5 primeiros livros. Por que é tão importante? Porque vai contar os princípios e vai contar a formação do povo de Israel. Lembram? Lá na cronologia que a gente viu no episódio 2, toda essa parte da aliança com Noé, com Abraão, Isaac, Jacó, a escravidão do Egito, a descida para o Egito, essa escravidão, a libertação do povo do Egito depois de 400 anos de escravidão, a passagem pelo Mar Vermelho, celebração da Páscoa, da aliança do Senhor, e esses 40 anos no deserto, onde o Senhor faz aliança de novo com esse povo, dando para Moisés a sua lei. Então essa primeira parte, o Pentateuco, é muito importante de entender, porque o Novo Testamento também vai fazer muitas referências a essa primeira parte do Pentateuco. E por que é tão importante a cronologia que a gente viu ontem? Vocês lembram que tem também um evento fundamental na história do povo de Israel, que é o exílio na Babilônia? Então, muitos desses livros foram, digamos assim, retocados depois do exílio, para dar ânimo para o povo. Então, vai ser normal a gente, nesses 5 livros, ver a narração de um evento, depois a narração do mesmo evento de um jeito diferente, depois a narração ainda de um evento que parece outro, mas na verdade é o mesmo, e isso pode parecer muito confuso para vocês. Mas se a gente entender que algumas partes foram escritas bem depois, ou foram retocadas bem depois, às vezes 1000 anos depois que o evento aconteceu, na luz nova de um novo evento, a gente entende o que está escrito. Lembram que eu falei para vocês lá no primeiro episódio da diferença entre história e verdade? Então, isso aqui vai ficar muito importante. Ah, padre, então não é verdade tudo isso? Sim, claro que é verdade, mas o conceito de história para aqueles que escreveram esses 5 primeiros livros é muito diferente do nosso, como eu expliquei. Vamos voltar então para o nosso Antigo Testamento, o Pentateuco, esses 5 primeiros livros, onde vai narrar essa constituição do povo de Israel. Depois vem os livros que a gente chama históricos, que vai contar realmente partes mais detalhadas da história deste povo, tá? E isso vai começar com o livro de Josué e vai até lá os livros dos Macabeus, Esther, vários livros, como vocês estão vendo aí na tela. E isso são livros que vão contar episódios da história do povo de Israel. Tem livros mais fáceis e mais difíceis. Qual que é uma grande dificuldade que você pode encontrar? Que às vezes você vai avançar nesse livro lá na frente e você já vai achar que está lá na frente da história, como se o livro tivesse colocado em ordem cronológica. E não está. Você pode chegar lá no meio da Bíblia e ler ainda a história lá do Êxodo, da saída do povo do Egito. E aí você vai ficar confuso. Ai, de novo? Não, não é de novo. É contar de uma maneira diferente o mesmo evento, com uma luz diferente. Eu vou dar um exemplo e eu acho que vai ficar mais fácil para você entender.
Se você é mãe e está me assistindo, se eu te pedisse para contar o nascimento do seu filho, logo depois desse nascimento ter acontecido, como que você ia me contar? Se eu peço para você agora me contar o nascimento do seu primeiro filho, 5 anos depois, eu tenho certeza que você ia me contar o mesmo fato de uma maneira diferente. E se eu te pedisse ainda para me contar o nascimento do seu primeiro filho, 10, 15, 20 anos depois, eu ainda tenho certeza que você ia lembrar muitos detalhes, mas a maneira de contar, já com a convivência com esse filho há 20, 30 anos, seria ainda muito diferente. E a Bíblia ainda tem algo mais. Você seria capaz, você que é mãe, de me contar o nascimento do seu primeiro filho de uma forma que eu, homem, padre, celibatário consagrado, possa experimentar a mesma coisa que você, mãe, experimentou naquele momento? Difícil, né? Pois bem, a Bíblia procura fazer exatamente isso. Ela vai nos contar uma história, mas contando essa história, ela quer que a gente tenha a mesma experiência de fé que aqueles que viveram a história tiveram. Ok? Vamos prosseguir. A gente já viu, então, os 5 primeiros livros que formam o Pentateuco, depois tem os 16 livros históricos e depois entra os 7 livros sapienciais. São livros com uma linguagem muito diferente, uma linguagem mais literária, mais trabalhada, uma linguagem poética muitas vezes. Então é importante saber disso na hora que a gente vai abordar esses livros que a gente chama de sapienciais, e eles são 7. E aí a gente chega nos livros proféticos, os 18 livros proféticos que a tradição separa em profetas maiores e profetas menores. Isso para a gente fica no detalhe, tá bom? Mas eu tenho certeza que se você tiver uma Bíblia aí com você, em cada grande parte dessa e em cada início de cada livro desse, você vai ter uma pequena introdução. E é por aí que eu te aconselho a começar, porque essa introdução vai te falar em que período, em que época e por que este profeta escreveu esse livro. Isso vai ser muito importante para você entender. Se, por exemplo, um profeta, Ezequiel, escreve para o povo no momento do exílio, é uma coisa. Se ele escreve no momento que o povo voltou do exílio e tem que retomar coragem, é outra coisa diferente. Então isso vai ser muito importante. Você ter na cabeça a cronologia e situar em que momento e para qual público esse livro foi escrito. Ok? E assim a gente termina essa breve e rápida explicação do Antigo Testamento. Vamos agora então para o Novo Testamento. A gente pode separar o Novo Testamento em 3 grandes partes. Os Evangelhos, com os Atos dos Apóstolos aí dentro como um pequeno apêndice, as cartas dos discípulos, segunda parte, e o Apocalipse, que é um livro bem diferente. A primeira parte, então, do Novo Testamento são os Evangelhos com os Atos dos Apóstolos. E eu digo os Evangelhos porque são 4 narrações diferentes do mesmo evento, que a gente chama Evangelho. Mesmo se só tem um evento, o Evangelho, a boa notícia de Jesus Cristo, a gente tem 4 narrações diferentes. Mateus, Marcos, Lucas e João. O que acontece nessas 4 narrações diferentes do Evangelho? As 3 primeiras, Mateus, Marcos e Lucas, a gente chama de evangelhos sinóticos, porque tudo indica que eles tiveram uma fonte de inspiração comum. E depois tem aquele que a gente chama do 4º evangelho, o Evangelho segundo São João, que é um evangelho um pouquinho diferente. Muita gente acredita que o Evangelho de João é mais difícil. Não é mais difícil. Ele é um pouco diferente, tem um estilo um pouco mais trabalhado, mais literário, mas não é difícil de ler. Tem algumas chaves de leitura, mas isso vai ficar para uma outra formação sobre o Evangelho de João. E depois tem também os Atos dos Apóstolos, como um pequeno apêndice dessa parte que eu chamo dos Evangelhos com os Atos dos Apóstolos. Porque é uma narrativa que a tradição atribui a São Lucas, que continua a história do Evangelho segundo São Lucas. O Evangelho vai mostrar a história de Jesus, que chama os seus discípulos até a sua morte,
ressurreição e ascensão. Os Atos dos Apóstolos vão continuar essa narração mostrando da seguinte forma: o que Jesus fez, os discípulos fizeram e os discípulos dos discípulos fizeram. Jesus, os apóstolos, dentre eles Paulo e depois os outros discípulos. Por isso a gente coloca tudo isso num pacote só que a gente chama dos Evangelhos com os Atos dos Apóstolos. Depois entra uma segunda parte, que são as cartas dos discípulos. Agora, a gente não sabe se Paulo foi o que escreveu mais cartas, mas em todo caso, a gente tem mais cartas de Paulo. Então forma uma grande, a maior parte dessa parte do Novo Testamento das cartas, são as cartas de Paulo, ou atribuídas a Paulo, ou dos discípulos de Paulo. Depois vai ter as cartas dos outros discípulos. Tem a carta de Pedro, a carta de Tiago, as cartas de João, a carta de Judas e uma carta um pouco diferente, que é a carta aos Hebreus, que é um autor desconhecido, a gente não sabe quem é. Vou dar uma dica para vocês de uma pequena especulação. Por que não Apolos, do qual fala Paulo numa de suas cartas? Mas enfim, fica isso na especulação, tá bom? E a última parte do Novo Testamento, fechando então o conjunto da Bíblia, é o livro do Apocalipse. Apocalipse, que quer dizer revelação, revelação de Jesus Cristo. É um livro com muitas imagens, com muitas parábolas, com muito jogo de palavras e com muita metáfora. Então é um pouquinho difícil de entender. O que é importante saber é não pegar e não ler esse livro do Apocalipse ao pé da letra. Mas lá dentro, também como revelação divina, o Senhor tem uma mensagem para você. Ok, gente, então esse foi o nosso terceiro episódio da nossa série da formação Introdução à Bíblia. Tá bom? Amanhã, às 17 horas, sai o quarto e último episódio, onde a gente vai contar um pouquinho para vocês de um método para vocês começarem a ler. Qual que é o para casa de vocês no final desse terceiro episódio? É pegar esses documentos que eu vou deixar disponíveis para vocês, essa tabela periódica da Bíblia, cortesia do Geraldo lá da paróquia Nossa Senhora Mãe da Igreja, muito obrigado, meu irmão, e também essas outras informações, e começar a ler as introduções desses livros. Pegue a sua Bíblia, vai identificando cada uma dessas partes, as introduções, dá uma lida nisso para você se situar. Isso vai ser muito importante para amanhã, no quarto e último episódio, você já começar a ler a sua Bíblia. Um abraço, que Deus abençoe e até amanhã.